Olá, meu nome é Paulo Sérgio, do curso de Matemática do CEDERJ, e o motivo desse vídeo é fazer uma breve apresentação do material didático complementar ao plano de aula do nono ano, de acordo com as normas da BNCC. Esse plano de aula, ele aborda o tema porcentagem. Então, o que seria porcentagem? A porcentagem nada mais é que a divisão de um número qualquer por 100. Então, isso significa que sempre que formos transformar uma fração, uma porcentagem em forma de fração, o denominador será sempre 100. Aqui no caso, por exemplo, ó, 25% transformado em forma de fração vai ficar 25 sobre 100. Aqui a mesma coisa, 18% em forma de fração, nós vamos ficar com 18 sobre 100. 30% transformado em fração seria 30 sobre 100. E aí, baseado, né, nesse exemplo 1 aqui, como que faríamos para calcular uma porcentagem de um dado valor, um certo valor? Aqui, por exemplo, está pedindo para a gente calcular 5% de 800. Como que seria para a gente calcular isso daqui? O primeiro passo, né, seria transformar o 5% em forma de fração. Então, nós vamos ficar com 5 sobre 100, né, de 800, que vai ser igual a 5%. Trocamos o d por vezes 5% vezes 800. Como o denominador é 100, isso nos dá direito a cortar uns dois zeros aqui em cima, né? Que vai ficar, no caso, vai nos dar 40. 5% de 800 é igual a 40. Aí, como eu sempre falo para os alunos das turmas que eu estou estagiando, para nunca ficarmos presos a uma só forma de resolução de questões, entendeu? Sempre é bom termos uma segunda opção. E aqui no caso, por exemplo, se o aluno tem um pouco de dificuldade com divisão, nós podemos optar por uma segunda tática de resolução, que podemos fazer a multiplicação, entendeu? 5% de 800, aqui basta fazermos aqui no caso, ó, 800 vezes 5. Faça a continha com bastante calma aqui, ó. Vai nos dar, ó, 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 8 vezes 5, 40. Como a nossa divisão aqui é o denominador por 100, é uma divisão por 100. Como que a gente faz essa divisão aqui por 100 aqui? A vírgula está aqui, né? Nós vamos andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Na divisão por 100, ó, 10, 100. A vírgula vai parar aqui. Então, significa que podemos cortar esses dois zeros aqui, ó. Nos deu 40. O mesmo resultado do cálculo anterior aqui. Então, são duas formas diferentes que se chega ao mesmo resultado, né? Isso aí dá a opção ao aluno de procurar a forma mais que ele acha mais fácil de resolução das questões, né? Da mesma forma, vamos resolver aqui, ó, 18% de 1000. Como que nós vamos fazer aqui? Primeiro passo, transformamos o 18% em forma de fração. Vamos ficar com 18 sobre 100, né? 18% de 1000, né? Isso é o mesmo que 18%. Trocamos aqui o d por vezes, ó, né? Esqueci de um zerinho aqui, ó. 18% vezes 1000. Como nós temos aqui o denominador 100, isso nos dá direito a cortarmos dois zeros aqui em cima, né? Isso vai nos dar 180, né? 18% de 1000 nos dá 180. Aí, como forma alternativa, ó, nós temos uma segunda opçãozinha aqui, ó. O mesmo exemplo que fizemos no exemplo anterior, nós podemos fazer aqui, ó, 1000 vezes 18, ó.
Vamos fazer aqui, ó, né? Nada, 8, né? Aqui a mesma coisa, ó. 0, 0, 0, 1. Somando aqui, ó, nós temos 0, 0, 8, 1. Agora o que basta aqui para a gente fazer aqui, basta fazermos a divisão por 100. Ó, como a divisão é por 100, nós vamos andar com a vírgula duas casinhas para a esquerda. A vírgula está aqui, ó, 10, 100. A vírgula vai parar aqui. Então, significa que podemos riscar esses dois aqui. Vai nos dar, ó, 180. O mesmo resultado que nos deu aqui no cálculo anterior. Entendeu? Isso é sempre bom, entendeu? Temos uma segunda opção na resolução das questões, né? Às vezes um aluno tem mais dificuldade na divisão, então pode optar aqui pela multiplicação. É um caminho, uma forma que o aluno às vezes encontra uma forma mais fácil, né? E aqui nós temos um exemplo, ó, dois exemplos que nos pede para calcular uma certa porcentagem aqui de um probleminha envolvendo porcentagem, ó. Nós temos aqui, ó, que no exemplo 3, ao se pagar com atraso uma prestação de R$ 1.300, sofreu-se um acréscimo de 4%. Qual é o novo valor da prestação? Então, o que nós podemos fazer aqui? Eu sempre falo com os alunos que é sempre bom ir anotando, entendeu? Fazendo as anotações, seja na prova ou nas atividades do dia a dia da escola, sala de aula. Então, acréscimo é o mesmo que soma, aumento, tanto faz, entendeu? Então, a primeira opção aqui, o que tá pedindo aqui, né? Sofreu um acréscimo, então significa que nós vamos calcular, ó, montando esse probleminha aqui, ó, 4%, né? 4% de quanto? De 1.300, ó. Olha como que ficou o nosso probleminha aqui, ó. Nós precisamos saber quanto que vai dar 4% de 1.300, né? O primeiro passo aqui, nós vamos transformar o 4% em forma de fração. Trocamos o D por vezes, ó, 4% vezes 1.300. Quanto que vai ficar aqui? Como nós temos um denominador 100, isso nos dá direito a cortarmos dois zeros, né? 4%, ó, cortamos dois zeros aqui, né? 4% de vezes 1.300, cortando zero, vai dar 52. Aí qual a pergunta final? Qual o novo valor da prestação? Então a nossa resposta final aqui, ó, nós vamos ficar com 1.300 mais os 52 da taxa que foi calculada. Então, a nossa resposta final, ó, 1.352. Muitas vezes eu vejo os alunos chegarem aqui, até calculam uma taxa aqui, mas esquecem de somar o valor inicial com a nossa taxa calculada. Entendeu? A resposta final seria o valor inicial mais a nossa taxa calculada. Então, ó, a resposta, ó, 1.352, né? E aqui no exemplo 4, ó, nós temos a mesma coisa, o mesmo exemplo aqui, ó. Um brinquedo que custava R$ 75 nesse exemplo aqui, ó, ele teve um desconto de 8%. Desconto é o mesmo que subtração. Ó, é bom sempre ir anotando, pessoal. Então, se ele teve uma subtração, o nosso valor, o novo valor aqui vai ser o quê? Vai ser o nosso valor inicial menos a taxa que nós vamos calcular, entendeu? Então, qual é o primeiro passo aqui? Nós vamos calcular 8%, ó. 8% de quanto? De 75. Transformando aqui, pessoal, ó, 8% em fração, nós vamos ter 8 sobre 100. De quanto? De 75. Substituímos o D por vezes, ó, 75. 8 vezes 75
vai nos dar 600 sobre 100, que não vai nos dar é igual a 6. Então, qual seria a nossa resposta final aqui? Nossa resposta final vai ser, como é subtração, pessoal, é um desconto. Tem que prestar bem atenção nesses detalhes, para a gente no final do cálculo a gente não errar. Então, o nosso valor final vai ser 75 menos 6. 75 menos 6 que vai nos dar aqui, pessoal, 69. Como a gente está falando de dinheiro, no final a gente acrescenta os dois zeros aqui, tá? R$ 69 é a nossa resposta final do nosso brinquedo aqui, que custava R$ 75, com um desconto de 8%, e nós vamos pagar no final R$ 69, né? E aí aqui para finalizar, eu tenho uma atividade complementar, entendeu? Que eu sugiro que os alunos façam os cálculos. Aí eu deixo esse material complementar para que os alunos possam se exercitar no que foi passado aqui no material complementar. Que aqui eu peço também que ele calcule, entendeu? 7% de 1.500, 8% de 4.500. Isso vai servir como uma avaliação do aprendizado do aluno baseado nesse material. Eu espero que eu tenha deixado mais ou menos claro aqui o que é porcentagem e desde já eu agradeço. Muito obrigado.